Hoje eu tenho a grande alegria de estar aqui com a minha família para adorar ao Senhor. Estou aqui com a minha esposa, a minha garota já apagou, né? Antes de chegar na igreja já tinha apagado já, mas está dormindo aqui em adoração ao Senhor. Isso é o que importa, né? E cada um de vocês, eu tenho certeza que Deus, de maneira muito especial, trouxe aqui. Hoje cedinho eu estava orando, eu acredito muito no poder da oração. Eu acredito que Deus, Ele move corações, que o Espírito Santo, Ele trabalha e faz convites especiais, porque existem alguns momentos que Deus traz um filho e traz uma filha aqui, e faz com que essa pessoa ouça a palavra, porque é uma palavra direcionada para aquela pessoa. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Estava ali na igreja, assistindo, né, um sermão, participando ali, e aquela mensagem, eu não tinha nem a intenção de estar aquele dia, e de repente eu fui, e de repente a mensagem foi assim poderosa, foi de Deus para a minha vida, e eu saí dali preenchido. Irmãos, toda vez quando nós temos a chance de estarmos aqui, Deus encontra uma forma de alcançar o teu coração, e o meu desejo é que Ele alcance esse objetivo mais uma vez. Vocês que estão aqui conosco, e você que está nos assistindo pela transmissão também, tá certo? Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no livro de Josué. Abra a tua Bíblia, por favor. Josué, capítulo 1, verso 1 em diante. Antigo Testamento, Josué, capítulo 1, verso 1 em diante, nós vamos ler. Deixa a tua Bíblia aberta aí, acompanhe conosco, é muito importante agora você estar acompanhando a palavra. Hoje é muito difícil encontrar alguém que não tenha a Bíblia ali para ter ali um momento de leitura, de estudo, né? Se você não trouxe ela, muitas vezes você tem o teu smartphone, então pega e vai ali, mas nós temos que ler a palavra do Senhor, tá? Então Josué, capítulo 1, verso 1 até o 5, diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Um dos livros assim que eu mais gosto, que apresenta assim uma história fascinante para mim, é o livro de Josué, que apresenta então ali um momento muito esperado pelo povo de Israel, aquele momento onde eles estariam para herdar a promessa, para herdar a herança da terra prometida. E esse texto aqui já nos apresenta um relato que nos vale nos aprofundarmos um pouco aqui para nós entendermos o que estava acontecendo. A circunstância desse episódio é muito interessante, porque nós vemos aqui um momento de grande alegria. A gente percebe que o povo de Israel, eles depois de quantos anos mesmo eles vagaram no deserto, vocês lembram? Quantos anos? 40 anos vagando no deserto, e ali o povo estava vagando, e eles ali indo em busca da terra prometida. Depois de 40 anos, o que acontece? O texto nos mostra que eles chegam nos limiares da terra prometida. O momento tão esperado, o momento tão sonhado por aquela geração, finalmente chegou. Só tinha ali um obstáculo apenas:
o Rio Jordão. Quando eles atravessassem o Rio Jordão, eles já estariam dentro da terra prometida, teriam que conquistar aquela terra, os povos que estavam ali teriam que ser expulsos, mas Deus já havia prometido: essa terra é de vocês. Imagine, irmãos, a um passo da bênção, a alguns passos da bênção, estava ali, eles enxergavam a bênção do outro lado do Jordão. Só que no momento mais esperado, sabe o que acontece? Vem uma circunstância inesperada. O povo passa por um momento de grande perda. Talvez eles tenham perdido o maior líder que Israel já teve em toda a história. Quem era esse homem mesmo? Vocês lembram? Moisés. Irmãos, a perda e a morte de Moisés, ela foi sentida. Arão já havia descansado, Miriam já havia descansado, muitos outros líderes haviam descansado, mas quando Moisés morre, toda a expectativa, aquela euforia, todo aquele momento esperado cai por terra, e o povo agora, irmãos, eles agora começam a ficar temerosos quanto ao seu futuro, porque aquele líder provavelmente tenha sido o maior de todos. Quando você vai lá em Deuteronômio 34, verso 10, lá diz o seguinte: nunca mais se levantou homem igual Moisés, homem que falasse com Deus face a nunca mais. O povo reconhecia a presença de Deus em Moisés, e agora Josué recebe o chamado para conduzir o povo, e você imagina as expectativas, você imagina os receios, e agora será que vamos conseguir entrar? Será que Josué vai dar conta? Será que nós não vamos ter que retroceder? Eu acredito que esse tenha sido assim um momento de grande impasse. Moisés era um homem quase que insubstituível. A gente sabe que não existem pessoas insubstituíveis, mas existem algumas que vamos admitir, elas são quase insubstituíveis. Vocês concordam comigo? Quase. Quando elas não estão presentes, o negócio não anda como deveria. Moisés era uma dessas pessoas, e aquele provavelmente era um momento assim de grande impasse, uma circunstância desafiadora para o povo. Eu fico imaginando os momentos de impasse, as incertezas da vida que às vezes você e eu passamos no nosso dia a dia. Talvez a morte seja o maior impasse que nós podemos viver. O que acontece depois? Eu não sei se todos são cientes, mas na semana passada nós tivemos um casal ministerial lá no norte, e esse casal estava voltando de um concílio pastoral, junto com seus 2 filhinhos, estavam na cadeirinha do banco de trás, e uma caminhonete veio, era uma BR, uma autoestrada, aquela caminhonete veio na contramão e pegou aquele carro em cheio. A mãe sofreu assim graves ferimentos, o pai, e as 2 criancinhas não resistiram. Aquele casal perdeu 2 filhos no mesmo dia. O emocional da mãe abalado, o pai ainda, de forma aérea, sem entender o que aconteceu. Fico imaginando como viver a vida depois disso, gente. Qual é o futuro que você espera? Qual é a expectativa que você coloca para o seu futuro daquele momento em diante? Impasses. A morte talvez traga os maiores impasses da nossa vida. Nós temos talvez uma circunstância também terrível para algumas pessoas, quando um casamento chega ao seu final. O que acontece daquele momento em diante? Homem para um lado, mulher para o outro, filhos para o outro lado, e aí? As incertezas, a gente às vezes se depara com situações difíceis, onde envolve família, envolve filhos. As dívidas, elas trazem muita angústia e incertezas para a nossa vida. Quer ver uma pessoa preocupada, uma pessoa, angustiada, estressada, com o seu chão
ela não consegue agora encontrar uma saída? Dívida. E hoje nós temos uma boa parte da nossa população endividada. Escolhas mal feitas, uma tragédia, a saúde afetada. Você já viveu um momento de impasse na sua vida? Você já passou por uma situação aonde você não sabia que passo tomar daquele momento em diante? Será que eu estou falando para alguém que está vivendo um momento de impasse? Será, querido, você que nos assiste, você está no momento desafiador? Pastor, eu não sei o que fazer desse momento em diante. Aconteceu isso, eu não sei mais que passo dar, eu não sei que decisão tomar agora, eu estou perdido, estou desorientada, o que eu faço? Sabe, irmãos, para o homem, quando chegam as incertezas e os impasses, uma coisa é certa, para ele, na maioria das vezes, pode ser o fim. A casa caiu, não tem mais futuro. O que esperar do amanhã é angústia, momentos angustiantes. Agora, eu louvo ao Senhor, porque embora o homem não consiga enxergar saída, quando nós olhamos para Deus, Deus sempre consegue enxergar uma solução, mesmo no momento dos impasses. Aliás, gente, os impasses da vida são as grandes oportunidades para Deus agir. Vocês entenderam o que eu disse? Os impasses da vida são as grandes oportunidades para Deus agir. Amém por isso, irmãos? Aleluia, glórias. Eu confesso que, na verdade, eu acho que Deus é um especialista nesses momentos, sabe? Porque aquilo que está dentro da tua possibilidade, provavelmente Deus ele não vai chegar e fazer algo sobrenatural. Se você pode, Deus não vai agir. Sempre é assim. Deus é o Deus do impossível, não das possibilidades. Você pode, está dentro do teu alcance, vai lá, faça. Corre atrás, faz a tua parte. Mas, irmãos, quando chegam os momentos das incertezas, é nesse momento que Deus escolhe para agir. É no momento angustiante, no momento da preocupação, é no momento onde você não enxerga a saída. Eu acredito que para muita gente, talvez a única maneira e o único momento de Deus agir e se aproximar de uma pessoa é quando ela passa pelos impasses, porque é o momento que a ficha cai e a pessoa percebe o quão dependente é do seu Criador. Antes tentava com a sua força, com o seu talento, com a sua garra, com a influência que tinha, mas quando as fichas se esgotam, aí vai recorrer a quem? Tem que buscar aquele que pode, o Senhor, não é? Às vezes o impasse é a única forma para Deus se aproximar. Talvez o momento onde você consiga reaver a comunhão que você teve tão bela e especial com o Senhor e se perdeu muito tempo atrás. Quem sabe o momento de aprender a confiar. Eu digo para vocês, meus amados, os momentos de impasses que eu já vivi, se você me perguntar se eu gostaria de vivê-los de novo, eu digo para você que não, eu não gostaria. Mas quando eu era solteiro, na época da faculdade, depois início do casamento, com filhos, eu já vivi momentos de incertezas. Nós já vivemos momentos onde precisamos recorrer ao Senhor. Às vezes choramos, dobramos os joelhos. Se fosse para voltar, eu não gostaria. Mas se for para te dizer assim, quais foram os momentos onde eu mais me senti na presença de Deus, eu te digo que foi quando eu passei por esses momentos, porque foi ali que eu tive que me agarrar ao Senhor. Eu não pude largar dele, porque sem ele eu não poderia ter vencido. Ontem eu estive visitando alguns amigos, e nós passamos ali o sábado à tarde, relembrando um pouco da nossa história,
algumas coisas que Deus já havia feito, né, na nossa vida. Eu conheci um pouquinho a história deles, e um desses amigos me contou assim um relato que até então eu não sabia. De anos atrás, ele ali já, né, passando por uma situação difícil, a crise econômica havia chegado, ele por onde passava não conseguia ficar no emprego, porque a área dele, embora fosse muito boa, não havia demanda para o serviço dele, e ele ficou assim, realmente ficou desempregado. Todas as tentativas ele fez, não conseguiu, e ele me declarando como que foi aquele momento, angustiante, com uma esposa, a esposa grávida, e agora, e ele sempre trabalhou. Imagina você, né, chefe de família, os recursos dependem de você, e agora o que fazer nesse momento? E ele participou de um programa chamado A Sós com Deus, um programa que desenvolve a dependência do Senhor, desenvolve a comunhão, a oração, como você ter mais comunhão com o Senhor, como você orar de maneira mais pessoal, como ouvir melhor a voz de Deus. E ele participou de um fim de semana desse, e ele voltou para casa, ele estava assim, muito preocupado com o amanhã, e ele teve uma conversa muito séria com Deus. Ele falou: Deus, nesse final de semana, o Senhor me mostrou que não importa a situação, o Senhor vai cuidar de mim. Então, a partir de hoje, a minha vida está nas tuas mãos, eu vou correr atrás. O Senhor sabe, eu estou precisando de emprego, o Senhor sabe que a minha família precisa, tem um aluguel para pagar, a minha filhinha está chegando, e Senhor, se não for o Senhor, eu não tenho solução. E ele entregou. Chegou na segunda de manhã, ele fez mais uma oração, disse: Senhor, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu vou procurar, e o Senhor vai me conduzindo, E ele começou, né, a andar e a orar ao Senhor, e falar com Deus, e contar um pouco do que estava acontecendo, e ele disse que o estresse dele, a preocupação se acabou, ele confiou no Senhor, e ele ali, durante quase um dia, procurando e trabalhando, e indo atrás, e de repente, ele vê uma gráfica, que ele já havia passado, ele conhecia, mas aquela gráfica estava fechada. Havia alguém trabalhando lá em cima, ele percebeu, mas sabia que a gráfica estava fechada. Ele toca a campainha, e aí um homem o atende lá de cima, pergunta o que ele gostaria de fazer. Ele falou: não, olha, eu vi que a gráfica estava fechada, mas ouvi um barulho aí, talvez vocês estejam trabalhando, eu gostaria de trabalhar, você tem alguma coisa? E aí o dono daquele estabelecimento, que trabalhava com uma outra área, outdoors e tal, e aí aquele proprietário, ele não precisava de ninguém para trabalhar, e ele falou assim: mas você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com gráfica, sou designer e tal, né, olha, eu vou te ser bem sincero, e ele falando lá de cima, do segundo andar, e esse meu amigo ouvindo: olha, eu sinceramente, eu não estou precisando de ninguém não, mas como que você trabalha? Não, sobe aqui, vamos conversar. E eles conversaram durante uns 30 minutos, e aquele proprietário conversou com o meu amigo e disse: olha, eu não sei porquê, eu não preciso, o momento está difícil, mas algo me mostrou, alguém me mostrou, né, alguma coisa está me dizendo que eu preciso te chamar para trabalhar comigo. Chamou esse meu colega, esse meu amigo, e ele trabalhou o tempo necessário lá, para colocar as coisas todas em dias, sabe, organizou a sua vida, e está firme e forte até hoje. Ele falou ontem para mim: olha, Moisés, foram os momentos mais angustiantes da minha vida, mas eu senti Deus caminhando ao meu lado, eu senti Jesus caminhando passo a passo comigo. Os impasses da vida são as grandes oportunidades de Deus para Ele agir, amém? E às vezes, diante dessas incertezas, as promessas que Deus fez para o seu povo e para Josué, são as promessas que eu quero compartilhar para você. São duas
Duas promessas. A primeira promessa que eu quero compartilhar contigo, que Deus apresenta para o seu povo, é a promessa de bênçãos. Lá no verso 3, Deus diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu estou te dando. Olha o que diz aqui, né? Aonde você tocar, vai ser seu. Irmãos, olhe para mim aqui, por favor, tá? Não distorça as palavras da palavra de Deus agora, tá? Não confunda essa promessa de Deus com aquela história lá do rei Midas. Não sei se você já conhece essa história, aonde ele tocava, virava ouro. Já ouviu essa história já? Não confunda. Tem pessoas que às vezes, né, algumas igrejas pegam essa promessa aqui e colocam ela de forma literal. Olha, aonde você tocar, Deus vai te dar. E imagina, meu irmão, você olha para o carro do vizinho, você olha para aquela casa, olha para aquela situação, Senhor, é meu, né? Eu recebo. Não distorça as palavras das Escrituras. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: que Ele te promete as bênçãos que Ele tem para você. É isso que Ele está dizendo. Bênção é importante ou não é, gente? É importante ou não é? As bênçãos, elas são importantes. Aliás, o que é bênção? Bênção, que vem ali do original em latim, beneficium. Bênção é um presente que você não merece, mas você recebe das mãos de Deus, ou das mãos daquele que Deus usa para ser um abençoador. Bênção é um benefício, é uma necessidade atendida. Isso é bênção. Você tem reconhecido as bênçãos do Senhor? Sabe que a maioria das bênçãos, elas são invisíveis para nós. Você sabe disso, né? E às vezes a gente só percebe que era bênção quando a gente perde. Sexta-feira, lá no nosso prédio, nós ficamos sem elevador, sem energia, o dia inteiro. O elevador não funcionava. Você imagina quem morava lá no 9º andar. E aí, na hora do pôr do sol, eu e Samira fazendo o pôr do sol, e alguns vizinhos subindo, né? A gente mora no 4º andar, então era menos ali o exercício, mas os vizinhos subindo com criança e tudo, e quando chegava ali no nosso andar, e não aguentava. Nossa, aí o filho: mamãe, já chegou? Bênção. Às vezes ela está ali e você não percebe. Quando faz falta, você: nossa, como eu gostaria de ter essa bênção aqui. Irmãos, você tem reconhecido as bênçãos do Senhor? Graças a Deus, todos os filhos são abençoados por Ele. Todos. Jesus disse que o sol, ele está sobre os bons e sobre os maus. A chuva cai para os bons e para os maus. Não importa se você é justo ou não, se você anda na presença de Deus ou não, se você está com Cristo ou não, Deus abençoa todos os seus filhos. É claro, aquele que ele reconhece as bênçãos de Deus, ele encontra uma alegria, uma satisfação que outras pessoas não são capazes de reconhecer e de alcançar. Mas uma coisa é certa: eu não posso viver sem as bênçãos de Deus. Você não pode viver sem as bênçãos de Deus. Então se lembre dessa promessa: Deus quer te abençoar. E essa é a promessa aqui. Deus quer te abençoar. É a primeira promessa que Deus faz: eu vou abençoar. Siga firme, tenha coragem, eu vou te abençoar. Então peça, querido. Às vezes é preciso você lutar. O povo de Israel entrou em Canaã, mas a terra não estava ali aberta simplesmente para eles fazerem moradas. O que eles tiveram que fazer para receber a bênção? Tiveram que lutar. Às vezes você tem que lutar com unhas e dentes para alcançar a bênção. Às vezes existem barreiras para você
transpor. Se eles não atravessassem o Jordão e ficassem olhando a bênção do outro lado, eles conseguiriam aquela bênção? Não conseguiriam. Às vezes você tem que lutar, você tem que enfrentar as barreiras, você tem que inventar os gigantes, mas a promessa de Deus continua: se você for comigo, se você ir adiante, eu vou te abençoar. Às vezes é necessário reconhecer que a bênção de Deus não é aquela que você está pedindo, mas é aquela que Ele reconhece como necessário para a tua vida. E Deus, melhor do que você, sabe o que é bênção e o que não é. Deus sempre age em favor dos seus filhos. Amém? Essa é a primeira promessa de bênçãos. Agora, a segunda promessa, sabe qual é? Essa promessa é maior do que as bênçãos que Deus pode dar. Você se sente um abençoado? Eu me sinto, irmãos. Eu acho que Deus, Ele me ama mais do que eu mereço. Mais do que eu mereço. Eu não tenho tudo o que eu gostaria, mas Deus me dá tudo aquilo que eu necessito. Sempre, sempre. Mas tem uma coisa que Deus promete aqui, para Josué, para o seu povo e para você, que é maior do que qualquer bênção que Ele tem à disposição. Você sabe que bênção é essa? É a que está lá no verso 5, ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Sabe o que é mais importante do que a bênção de Deus, do que qualquer bênção que você pode imaginar? Sabe o que é? É a presença pessoal de Deus ao teu lado. Não tem bênção maior, não tem privilégio maior, não existe presente maior que Deus possa dar do que a sua própria presença. Só para você entender, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, você percebe quando o povo desobedece a Deus, eles quebram a aliança, as tábuas são quebradas, Deus fala assim, Deus fala para o povo: eu não vou mais seguir com vocês, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou dar a terra, mas eu não estarei mais presente com vocês. E quando Deus dá essa declaração, sabe qual é a reação do povo? O povo começa a chorar, gente. E o povo começa a chorar e pedir perdão a Deus, e eles começam, a clamar e pedir: Moisés, intercede. Mas por que essa reação? Deus falou que ia cumprir as suas promessas, Deus ia dar tudo, mas eles entenderam que tudo aquilo, sem a presença de Deus, todas as bênçãos sem Deus, elas não podem ter nenhum valor para nós. Houve um momento na minha infância, aonde, devido às condições financeiras, eu precisei morar por alguns meses na casa da minha tia, e eu tive que ficar longe. Eu era o mais velho, tinha mais 2 irmãos, e o meu pai me levou para ficar na casa da minha tia. Eu estudei lá, e olha, irmãos, foram 3 meses só, mas para mim pareciam 3 anos, sabe? Como que demorou aquele tempo, e eu chorava de saudade, momentos difíceis, viu? E aí os dias não passavam, e quando deu ali já o período de 2 meses mais ou menos, a situação financeira melhorou lá em casa, só que eu não podia voltar ainda por causa dos estudos. E aí o meu pai viaja então até a cidade onde eu estava, e ali eu estava voltando da escola, e de repente lá no final daquela rua bem plana, eu vejo o meu pai em frente à casa da minha tia, e eu saio correndo na direção dele, e havia uma bicicleta ali. Meu pai comprou uma bicicleta para mim, gente, imagina, né? Eu, garoto ali, uns 8 anos de idade, aquela bicicleta bonita, colorida, e era o sonho de qualquer garoto. E eu cheguei, abracei o meu pai, ele me deu aquele presente, tinha lacinho e tudo, e eu fiquei rodando de bicicleta, e aquela alegria toda. O meu pai ficou o final de semana todo comigo lá, eu não largava dele de jeito nenhum. Quando chegou na segunda-feira de manhãzinha, o meu pai me chamou, antes de ir para a escola, e falou: filho, o pai precisa voltar para casa,
e daqui um mês o pai vai vir te buscar para você morar com a gente de novo, tá bom? Ah, gente, quando meu pai falou aquilo, eu comecei a chorar. Não, pai, por favor, eu não quero, não vai, então me leva, eu não quero ficar aqui. E o meu pai falou: não, filho, tenha paciência, é por causa do seu estudo, não dá agora, você tem que terminar aqui. O pai trouxe até uma bicicleta para você ficar melhor, para você brincar e você não sentir tanta falta. E sabe o que eu fiz, gente? Então, pai, devolve a bicicleta, eu não quero mais ela, eu quero ficar com vocês, me leva, deixa a bicicleta aqui, não precisa. E eu, como um garoto de apenas 8 anos, eu pude entender perfeitamente que qualquer presente que Deus possa te oferecer, qualquer bênção que Deus possa te dar, se a presença dEle não está do teu lado, a bênção, ela não tem valor nenhum, porque a maior bênção da nossa vida é quando Jesus, Ele está lado a lado conosco. As bênçãos são importantes, irmãos? São. As bênçãos, elas são presentes de Deus. Bênçãos suprem necessidades. As bênçãos dão um bom testemunho. Você pode testemunhar do amor de Deus na sua vida. Olha, Deus tem me abençoado, olha o que Deus tem feito. Só que as bênçãos em si só, elas são incompletas. A presença de Deus, ela pode te oferecer segurança, as bênçãos não podem. A presença de Deus te dá conforto. Você imagina essa família que perdeu os 2 filhos agora. Deus pode tornar eles as pessoas mais ricas do mundo. Esse presente vai resolver o problema da vida deles? Só a presença de Jesus traz o conforto na hora que a gente mais precisa. A presença traz esperança, e só a presença é capaz de trazer salvação. Do que você mais está precisando hoje? Você está precisando mais da bênção ou da presença? Eu acho que a nossa resposta poderia ser: pastor, eu estou precisando dos dois. Mas que nunca a nossa resposta seja: não, eu preciso mais da bênção do que da presença. Eu fico vendo hoje, gente, quantas pessoas indo às igrejas, mais interessadas em alcançar as bênçãos, mas saem sem o Senhor das bênçãos. A casa de Deus, ela é conhecida como a casa de Deus, como a casa de oração, como a casa de todos os povos, como refúgio, como abrigo, mas a casa de Deus nunca é reconhecida como a casa da bênção. Aquele que tem o Senhor das bênçãos, já tem as bênçãos prometidas, isso daí já é certo. E hoje o Rei do Universo, Ele declara que as bênçãos dEle podem ser suas, mas o maior desejo que Ele tem, é de que Ele se faça presente na sua vida, no seu lar, que o Senhor se faça presente nessa casa de oração, porque se Ele estiver presente, tenha certeza, todo mais Ele fará por você, e por mim também. Querido, busque enxergar com maior clareza o agir de Deus na sua vida. Ele não apenas te abençoou, Ele esteve com você, Ele vai continuar estando ao teu lado até o fim. Essa é a maior de todas as bênçãos e promessas que o Senhor faz. Mateus capítulo 28, verso 20: eis que eu estou com você todos os dias até o fim. Ele diz mais em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Deus quer se fazer presente, irmãos, e você só vai chegar no céu se você estiver caminhando com Jesus lado a lado. Sozinho você não vai chegar lá. Se Jesus não estiver contigo, pessoalmente, presente a todos os dias, não tem jeito, irmãos. Então,
O que você está precisando mais hoje na sua vida? As bênçãos, Deus já prometeu para você, e Ele vai te dar o que você necessita. Mas será que o que você mais precisa hoje é pedir: Senhor, realmente, o que eu mais necessito no meu dia a dia, no meu levantar e no meu deitar, é ter a certeza que o Senhor está comigo, porque se Cristo estiver comigo, eu não temerei nada. As circunstâncias podem ser as mais difíceis, mas eu sei que Ele vai estar ao meu lado, e que Ele vai me dar forças, e que Ele vai me sustentar, mesmo quando eu não conseguir. Você precisa do Senhor presente a todo instante na sua vida. Você crê nisso? Deseja isso? Eu quero cantar uma música agora com você, e essa música, ela fala exatamente sobre esse pedido. É uma oração: eu só quero estar onde estás. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero cantar contigo, e enquanto nós cantamos, entregue-se ao Senhor, peça para que Ele se faça presente, e que Ele esteja com você e com a sua família até o fim. Aonde Jesus está, sempre haverá segurança, sempre haverá salvação. Eu só quero estar onde estás. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Permita que Deus fale contigo. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, eu adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás. Cante, adore. Onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Então diga: eu quero estar contigo. Vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, Na presença do meu Senhor eu quero estar. sim, eu quero estar. Você deseja? Quero estar contigo, ó Deus. Mais uma vez, eu só quero estar. Eu só quero estar onde estás E viver em tua presença, ver a tua face, eu adorar. Junto a ti eu quero estar. Ó meu Deus, ó meu Deus, tu és a força e canção. E quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Maravilhoso Senhor, a nossa oração hoje é para que Cristo Jesus esteja presente em todos os dias da nossa vida. Nós já sabemos que o Senhor vai nos abençoar,
vai nos dar o necessário, que vai estar conosco e nos momentos mais difíceis, as tuas bênçãos e as nossas necessidades serão atendidas. É tua promessa, está na palavra, Senhor. Mas às vezes nos esquecemos que mais valioso do que qualquer bênção é a tua presença, é a presença do Espírito Santo ao nosso lado. Não há nada que compre a tua presença. Podemos receber tudo, mas se o Senhor não estiver conosco, nada terá valor. Portanto, diante deste filho, desta filha, daquele que nos assiste agora, que a tua presença, que a tua pessoa, que o Senhor esteja pessoalmente com cada um. Não apenas nos leve para a nossa casa em tua segurança, mas até o fim, como o Senhor prometeu, caminhe ao nosso lado. Nos dê a força, nos dê a vitória, abra os nossos olhos e sempre, principalmente nos momentos de impasses e incertezas, nos ajude a enxergar que o Senhor continua ao nosso lado. Abrimos a nossa vida e o nosso coração para que o Senhor faça morada hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos ricamente e Ele te leve com a presença dEle.